Olá, meus amores! Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de geografia. A aula de hoje é sobre vulcões e terremotos. Gente, vamos relembrar o que nós estudamos. Nós vimos sobre a teoria criada pelo alemão Alfred Wegener, na qual ele afirmou que há aproximadamente 200 milhões de anos não existia separação entre os continentes, ou seja, havia uma única massa continental, chamada de Pangeia. Depois de milhões de anos, houve uma fragmentação, surgindo dois megacontinentes, chamados de Laurásia e Gondwana. E a partir daí, os continentes foram se movendo e se adequando às condições atuais. Para dar suporte à sua teoria, Werner fez descobertas de fósseis de animais da mesma espécie em continentes diferentes, pois seria impossível que esses animais tivessem atravessado o Oceano Atlântico. A única explicação é que no passado os dois continentes encontravam-se juntos. Assim, existem animais semelhantes em diferentes partes do mundo, porque tiveram um ancestral comum que vivia espalhado na Pangeia. Com o isolamento, após a separação dos continentes, cada grupo animal foi se diferenciando por meio do processo de evolução. Assim, existem animais semelhantes em diferentes partes do mundo, porque tiveram um ancestral comum que vivia espalhado na Pangeia. Com o isolamento, após a separação dos continentes, cada grupo animal foi se diferenciando por meio do processo de evolução, formando espécies distintas. Um exemplo são esses animais da imagem, como a ema, o avestruz, o emu e o caçoar. O estudo das placas tectônicas contribuiu muito para a compreensão de eventos naturais. Estamos nos referindo às erupções vulcânicas e aos terremotos, que amedrontam e levam grande destruição às populações localizadas nas proximidades deles. Tanto as erupções vulcânicas e os terremotos, eles ocorrem com frequência em áreas próximas das bordas das placas tectônicas, ou seja, nas proximidades das falhas tectônicas. Essas áreas são consideradas geologicamente recentes e é por isso que em regiões próximas aos dobramentos modernos, como a Cordilheira dos Andes e o Himalaia, ocorrem tais eventos. Isso acontece porque nas proximidades das falhas existe um grande acúmulo de energia, resultante da pressão exercida pelo movimento de convecção do magma. Lembrando que a região mais próxima ao núcleo é mais aquecida e a região mais próxima à crosta é mais fria. Assim, o magma, que se encontra mais elevado e que possui temperaturas inferiores, desce em direção ao núcleo e o magma mais aquecido, por ser mais leve, sobe em direção à crosta terrestre. As taxas demarcadas no mapa são aquelas em que ocorrem com frequência terremotos e vulcões. Você vai comparar o mapa acima com os da página 13 e observe que elevadas montanhas acompanham grande parte das zonas sísmicas. Por conta de quê? Porque essas grandes montanhas, elas são resultado do choque de placas tectônicas. Você já ouviu falar no Anel de Fogo do Pacífico ou Círculo de Fogo do Pacífico? Acredito que você já deve ter pesquisado alguma coisa sobre isso, relacionada a esse conteúdo, porque desperta muita curiosidade nas pessoas sobre essa região. Então, essa região é uma área com elevada instabilidade geológica localizada no Oceano Pacífico, abrangendo o oeste das Américas e o leste da Ásia e da Oceania. Com uma extensão de 40 mil quilômetros, esse cinturão possui um formato que lembra uma ferradura ou um semicírculo. É basicamente constituído por cadeias ou cordilheiras de montanhas, fossas oceânicas e arcos de ilhas vulcânicas. Essa zona de instabilidade é responsável pela maioria dos terremotos que ocorrem sobre a superfície terrestre. Ela existe em virtude do atrito e movimento entre várias placas tectônicas. Enquanto as placas distanciam-se na região do Oceano Atlântico,
na costa dos continentes americano e asiático, elas colidem-se, modificando o relevo e proporcionando abalos sísmicos e a proliferação de vulcões. Os processos tectônicos que dão origem ao Anel de Fogo do Pacífico são responsáveis por cerca de 90% dos terremotos registrados no planeta ao longo da história. O maior deles ocorreu no Chile, na década de 1960. Outro fenômeno associado ao Anel de Fogo são os tsunamis, incluindo o maior registrado recentemente ocorrido em 2004, que ganhou grande repercussão quando vitimou milhares de pessoas na costa da Indonésia, Sri Lanka, Índia, Tailândia e muitos outros países. Compreender os processos formadores e as características constitutivas do Anel de Fogo do Pacífico é muito importante para ajudar a diminuir a imprevisibilidade de terremotos e tsunamis, o que pode atenuar os seus efeitos no espaço geográfico social. Chegou ao fim, turma, mais uma aula de geografia. Até a próxima aula. Um grande abraço!